Nelson Jorge da Silva Júnior. Estamos aí. Como é que você entrou nesse mundo maravilhoso do paraquedismo? Bom, a história é engraçada porque eu sempre tive vontade, sempre tive Goiânia, na quando eu era criança, minha juventude, tinha uns eventos, você lembra, você é de Goiânia também, que o pessoal saltava de paraquedas lá na Praça Cívica. Fez uns eventos assim e tal, e sempre que tinha esse negócio eu ia lá ver. Aqueles saltos de T10 ainda e tal, uma coisa assim. E eu sempre fiquei cafifado com aquele negócio. E o tempo passou. Um acaso mesmo, né? Apareceu na televisão uma vez, eu estava assistindo televisão, entre o intervalo, umas 6 horas da tarde. Curso de paraquedismo na Polícia Militar. Venha voar com a gente. Bem assim. Sei. Eu falei assim, curso da Polícia Militar? Pra estar anunciando na televisão, né? Então, e era no clube dos oficiais. Falei assim, eu vou lá ver como é que é esse negócio. E foi muito engraçado, que depois nós se tornamos grandes amigos seus também, o Marmon, né, na época ele era tenente. E o Marmon era uma figura, né? Fortão, muito engraçado. E eu cheguei e olhei assim, todo sem graça, tava um pessoal assim, dobrando paraquedas, eu tô só de braço cruzado, olhando de longe. De repente vem essa figura, né? De trás de mim, me dá um abraço, que ele é bem forte, né? Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Eu só tô olhando, então vamos olhar mais de perto. E aí foi, né? Eu comecei a fazer o curso, fiz escondido da minha família, porque minha mãe ia morrer do coração. E acabou que, na verdade, muito seguro, né? O pessoal tinha a polícia, né? Eles tinham acabado de comprar 2 helicópteros. E aí eles o Marmo aproveitou para fazer essa brincadeira lá, né? Ele montou um clube lá na Polícia Militar. Isso foi em que ano, Nelson? Isso foi em 81. 81 para 82. E aí eu peguei e fiz o curso. Só que aquele negócio, né? Era só de T10. E você tava sempre querendo mais. Naquela época eu já falava de Boituva, né? Boituva e tal. Só que ele saltava só de redondo. Então até você falar assim, de você sair livre, era uma coisa assim, longe, né, de pensamento. Tinha poucas pessoas, mas tinha um outro maluco aqui, que é o conhecido nosso Eurípides, né? Que ele tinha um clube em Morrinhos. Eurípides Pires. Isso. E ele, não, vamos embora saltar livre, e fomos lá para Morrinhos, né? Uma aventura. Seu cunhado foi junto também. Vai fazer, já que vai morrer, vamos morrer feliz, né? E fomos lá para Morrinhos. E aí, né, aí começou essa coisa toda, saltei livre, e sempre a gente querendo mais e tal, e sempre ficou essa história, né, de Boituva. E por, né, aquelas coisas estranhas do destino, foi eu te conheci lá em Boituva, né? Quer dizer, você conviveu com meu irmão, né? Exatamente, foi um grande amigo meu na adolescência. Na adolescência. E aí que eu fui ligar uma coisa com a outra. Eu não tinha ligado quem era o Fidelis, né? Quer dizer, a gente não tinha encontrado em Goiânia quando eu estava fazendo o curso básico, né? Foi lá em Boituva que eu te vi, aí ligou as coisas. Você falou, eu conheci seu irmão. E aí aquele negócio. E na verdade, foi aí que começou tudo. Aconteceu essa praga do gaúcho também. E a gente sempre teve uma afinidade muito grande, porque nós somos muito brincalhão, né? Então sempre essas palhaçadas e tal. E foi muito, muito interessante. E assim mesmo foi, mas foi uma época muito boa, que eu lembro, para mim é a época mais romântica do paraquedismo. Exatamente. Que era assim, as pessoas eram amigas, né? Pessoas, né, faziam as coisas, sabe, vamos fazer um salto, deu certo, não deu certo, tudo bem. Hoje não é muito assim, então eu acho que eu peguei ainda uma fase muito boa. Com certeza. E né, uma coisa foi puxando outra, né? Tem uma novidade muito grande, aí eu comecei a saltar de quadrado, você foi o maior incentivador, né? E foi uma coisa bem interessante. Teve vários eventos em Boituva que nós participamos e começamos a fazer TRV, né? Isso. Então foi e bastante... você se deu muito bem porque você chegou a ser campeão brasileiro de TRV, né? Foi. Nós fomos no Campeonato Mundial da Austrália, né? Chegamos aí mas assim, o que eu costumo falar para os amigos, eu acho que quando você monta um time, a mentalidade tem que ser, todo mundo está pensando, vamos construir uma meta. Você montar time só para brincar, então não vale a pena você investir dinheiro, porque é um esporte caro. Sem dúvida. O equipamento é caro, tudo é caro. Então,
foi uma coisa assim que naquela época nós investimos, né, mas a nível pessoal, mas a gente tinha uma seriedade, Fidelis. Nós chegamos a fazer muita coisa. Sem dúvida. Né, fizemos um número de pontos que era razoável e tal, só que aí sempre começa aquela coisa, é uma repetição de tudo, né? Então eu acho que é uma fase boa que passou e eu guardo com muitas lembranças excelentes. Nós fomos na Austrália, mas na Austrália já começou a esfriar, porque na verdade quem estava no time, já todo mundo querendo fazer coisa diferente, né? Mas foi uma época, nessa época daqui do Brasil, foi uma época fantástica, né? Que a gente era igual eu te falei, eu acho que foi uma época que você conheceu pessoas fantásticas, né? Pessoas que hoje são grandes amigos, né? Todo mundo já bem mais velho, mas que você tem um prazer muito grande de sentar e conversar e de falar dessa época. E aí eu cheguei nessa fase e eu tinha um problema sério, né? Porque na verdade, como eu era já estava ligado à universidade, e chegou uma hora que também por ironia do destino eu fiz uma coisa que eu achei que nunca ia dar certo, que você lembra disso, você queria montar um criador de cobra, né? Eu falei assim, não vamos mexer que isso não vai dar certo. E você dizia que o veneno da cobra valia mais do que diamante. Você mas o cara compra 1 grama de veneno e fica 10 anos usando. Mas foi engraçado porque nessa época, por causa dos meus estudos, quer dizer, muitas coisas atrapalhavam, inclusive a gente treinar, porque eu tinha coisas da universidade, eu já estava trabalhando na universidade. E é uma paixão minha, né, o que eu faço. Né? Só interrompendo aqui um pouquinho, quem não conhece o Nelson, ele é um grande cientista, viu? Tanto aqui, reconhecido tanto aqui quanto no exterior. Já participou de programas da National Geographic, né, da Discovery Channel e, bom, vamos lá. Então, aí chegou uma hora que eu vi numa situação e falei assim, olha, tem uma chance de você fazer um doutorado fora. E eu falei assim, eu nunca ganhei nem bingo de igreja, eu vou pedir uma bolsa, não vou ganhar nada isso aí, né? E eu lembro de ter preenchido essa papelada da bolsa, era tudo na máquina de escrever, você levava, e tinha que ser original, então eu peguei uns 10 formulários que não era muito bom para digitar, aí datilografar, né? Digitar não, datilografar. E aí, eu lembro que eu preenchi esse formulário em Rondônia, a gente estava fazendo um trabalho de campo lá em Rondônia, na Picada Rondon, onde o Rondon andou em 1908. Ele estava fazendo um trabalho de biologia lá. E aí eu estava com essa papelada lá, falei assim, manda ou não manda? E pelo correio, né? Não tinha Sedex também. Então você tinha que contar direitinho para, será que de Porto Velho chega lá em Brasília? E aí eu preenchi isso aí no final da tarde e mandei. E por vamos dizer que só acontece comigo, né? Mas estava tudo de greve no Brasil. Eu falei assim, agora que eu não vou arrumar nada, né? Como estava tudo de greve, eu mandei a documentação, né, para o CNPq e para a CAPES. São duas agências de fomento de pós-graduação, né? De estudos. E acabou que a CAPES voltou antes e tinha dado o ok. Só que, se não me engano, era em junho. Em junho de 99. E aí, 98. E aí chegou uma carta, você foi aprovado o seu pedido, mas você tem 40 dias para chegar, para ir para os Estados Unidos. Então minha vida virou de cabeça para baixo. Porque naquela época eu já não estava saltando muito. E eu fui para os Estados Unidos e fiquei 6 anos. E na verdade, aí não tem como você, se você está lá como bolsista, e estudante de doutorado, não tive tempo de fazer nada. Tinha várias áreas, eu nem ia nem para ver, porque ia dar uma dor no coração. E aí acabou o doutorado, voltei e sempre, né, cheguei a fazer uns 2 ou 3 saltos aqui na escolinha depois, com o Eduardo, né, um amigo nosso, Eduardão, mas sempre focado nesse negócio do estudo, até que chegou uma fase interessante que, de novo, né, foi você que provocou. Você é culpado de tudo. Você criou aquele negócio do encontro dos paraquedistas. Eu pensei, eu vou me enrolar mesmo. E é que nem eu vi o Pedro Drummond voltar a saltar, né? Aí eu peguei e falei assim, será que eu vou? Primeiro ano não deu, porque eu tinha um evento. Isso, coisa. Era um curso que você não conseguiu chegar a tempo, né? Isso. Aí no ano seguinte eu fui no segundo, né? 2008. Isso. Aí eu fui. E aí nessa época eu estava casado com a Patrícia, né? E a Patrícia chegou, olhou assim, ficou olhando e falou assim, você quer saltar? Eu falei assim, quero. Aí ela fez um duplo.
Aí ela gostou, foi quando levou a irmã dela também, que enrabichou com o gaúcho, não contou quem que era o problema dele não. Aí, no segundo salto, ela pegou, gostei, falou assim, não, agora você faz o curso, que eu não vou ficar pagando salto duplo não. Aí ela fez o curso, e aí eu peguei e falei assim, vou começar a brincar. E eu resolvi voltar a saltar. E eu acompanhando ela, basicamente, mas aí como eu estava afastado muito tempo, né? Aí eu cheguei em Boituva, era tudo diferente. Tudo, macacão, aquela coisa toda, eu falei, nossa senhora. Então, aí eu fiz como se fosse começar de novo, né? Já tinha uma quantidade de saltos, né? Não era muitos saltos, acho que eram uns 600 saltos. E quando eu voltei a saltar, quando a Patrícia voltou, foi quando eu entrei em contato com o pessoal aqui lá de Boituva, do CTR e tal. E também foi interessante porque é uma coisa que treinamos muito, né? Fizemos alguma coisa, montamos um time que não tinha muita pretensão, né? E de repente o negócio foi crescendo. Aham. E eu cheguei, eu posso falar que eu cumpri com uma coisa que eu queria fazer, que era competir num time de ponta, salto livre, né? E nós chegamos a ficar segundo colocado, né? E nós tivemos, inclusive, teve uma situação completamente inusitada, que eu acho assim, eu vejo ser uma coisa bem positiva. Nós juntamos o time e tivemos a oportunidade, inclusive, de treinar em Dubai. O Gaúcho foi com a gente, que naquela época, você vai fazer o que em Dubai? O salto é muito mais barato, o problema é chegar em Dubai. Então, você tendo, né, o pacote, então foi muito interessante. Então, nós vimos muitas coisas e foi... mas nunca se compara àquela época antiga. Ah, não. Nunca. Esse pessoal que eu conheci agora, quando eu voltei e tal, você não guarda muitos relacionamentos assim, de amizade forte, né? Antigamente, eu sempre digo, éramos uma grande família, né? Exatamente. Isso todo mundo se conhecia. Exato. E agora, o que acontece agora, não estou falando mal das pessoas, é porque as pessoas vivem muito, né, separadas, né? Então assim, é muito complicado. Então você não tem esse relacionamento. Né? Então, e aí fizemos essa coisa toda e teve uma coisa que o Gaúcho teve parte nisso também, foi uma coisa inusitada, que nós estávamos sendo treinados por uma pessoa lá nos Estados Unidos, do Airspeed, que é o Craig, né? E a Eliana, a esposa dele. E quando eles foram chamados para Dubai. Fizeram o convite para eles ir para lá como instrutores. Né? E eles foram, e aí nós ficamos mais ou menos sem instrutor para o time. Porque aqui no Brasil você tinha basicamente poucas pessoas para ajudar a treinar e tal. E as agendas, né, das pessoas não batiam. Então era mais fácil juntar dinheiro e chegar, nós vamos lá, a gente treina e ficava mais ou menos elas por elas. E foi quando nós contamos com o Niklas Hamlin, que é um sueco, né, ele é americano, mas ele já estava fazendo, ele entrou no lugar do Craig no time, no Airspeed. E ele dava coach. E ele tinha um problema, né, sério, né, que ele começou a treinar a gente e por questões internas de todo o time, de discussão, ele acabou saindo do time, ou tiraram ele do time, a gente não sabe direito como é que foi a história, também não importa isso. E ele, assim, pelo fato de todo mundo ter seus negócios, ele gostava de beber, e o pessoal do time, tinha algumas pessoas que eram meio chateadas com esse negócio. E o Nick entrou, começou a treinar a gente. Ele começou a treinar primeiro e depois ele fez parte do time. Porque ele saiu do Airspeed. Sei. E ficou numa situação realmente complicada, então ele vinha para cá. Né? E uma das coisas que eu posso falar, o Gaúcho está de prova, é que nós fizemos ele parar de beber. Hoje ele não bebe nada. Porque ele viu que ele teve um problema familiar muito sério, e assim, o fato de eu ser muito mais velho do que ele, quer dizer, sou muito mais velho que ele. E aí um dia eu cheguei e falei para ele, olha, não tem nada a ver com a sua vida, mas deixa eu te contar uma história. E falei para ele, e ele levou isso muito a sério, eu fico muito feliz com isso. E ele parou de beber. Maravilha. Ele não fumava, mas parou de beber, virou realmente um cara, virou um atleta de ponta mesmo, já era, né? Sei. Mas eu acredito que é porque a gente imaginar esses esportes que são muito competitivos, né? Esporte, tem um nome de ponta, como é que chama? De alto rendimento? De alto rendimento, a pessoa fica tão focada naquilo que eu acho que, por exemplo, tem um no time lá, que eu esqueci o nome dele, que ele
se você encostasse, você dava choque, tanto que o cara era tenso. Sei. Mas ele tinha esse negócio, a hora que passava a temporada dos campeonatos, ele entrava na bebida, que era uma coisa fenomenal. Ah, tá. Então, assim, eu não sei, me falaram que isso é comum nesses pessoal, tem muito problema com esse pessoal de time de ponta, né, com essas coisas. E a felicidade que eu tenho é de gente ter tirado dele esse negócio. E ficamos muito amigos dele, né, então nós fomos, quando nós fomos, ele participou do time, uma coisa bacana que nós vimos, que para mim não tinha interesse de ser campeão brasileiro. Porque no ano seguinte você pode não ser o campeão brasileiro. E quando você é campeão brasileiro, 1, 2, 3, vendo uma coisa tão rotina que então é mais fácil você ter, né, aquele pensamento nosso antigo, né? Você tem um grupo de amigos que você faz, salta bem, se diverte. Então eu acho, Fidelis, que sim, essa época foi bacana porque é o seguinte, a gente tinha um time de ponta, mas a gente é tão descontraído, porque não tinha compromisso. A gente não podia ganhar o Campeonato Brasileiro, porque o Nicolas não era brasileiro. Tá. Nós sabíamos disso. Mas a gente estava sempre ali e ficava numa felicidade muito grande quando tinha uma pontuação alta, sabendo que não tinha que ganhar. Isso é que eu acho que ficou bacana, né, nesse negócio. E aí depois ele foi chamado de novo para o Airspeed, e foi também quando infelizmente, né, nessa mesma época, né, acho que tudo foi coisa que acontece na vida da gente. Na mesma época, o Gaúcho ficou doente também, eu fiquei doente também. Eu tinha tido um acidente, eu tive uma recaída, né, de um problema de hematoma, né, cerebral. E aí o que acontece? Eu fiquei doente e eu fiquei basicamente um ano, né, sem fazer nada. E aí eu dei uma parada, porque quando eu voltei, aí aquele negócio, a sua vida dá uma virada, né? Então, para você entrar naquele esquema pesado de treinamento, aí já não dá. Eu não vou parar de saltar, mas assim, essa parte eu acho que... Não mais obrigação de competição, né? Não. Eu posso saltar, até o Gaúcho falou que está sem paraquedas, eu vou passar o meu plano, eu quero comprar um outro. Mas foi 2 aprendizados grandes. Mas eu posso te falar assim, sem sombra de dúvida, o Gaúcho também sabe que eu estou falando a verdade, você teve 2 momentos da nossa vida. O mais recente, infelizmente, é o mais triste. Porque o mais atrás é onde você tem as grandes amizades. É ruim falar isso, mas é verdade. Hoje, as pessoas do esporte, eles não têm essa proximidade. As pessoas se isolam muito. E uma prova disso são os nossos encontros que a gente faz em Boituva, que o pessoal, desde a década de 60 até o final dos anos 90, estão todos lá, amigos, se divertindo, porque marcou, né? Exatamente. Foi uma passagem que marcou todo mundo, essas amizades persistem até hoje. Exato. Então eu acho assim que isso aí diz tudo, né? Então são situações assim completamente diferentes, né? Mas eu acho que para mim eu fiz muita coisa que eu não pensava em conseguir fazer. Então quando eu vi aquele pessoal fazendo aquelas pontuações, né, em queda livre e tal, aquilo era um sonho, e eu aprendi isso, né? Então assim, eu acho que isso aí que quando você mostra, você não tem que mostrar nada para ninguém, para você mesmo, né? É uma satisfação pessoal, claro, né? Então eu fiquei muito satisfeito, né? Teve até uma competição na Flórida, o Shamrock, né? Que eles medem um ponto do time mais rápido. O nosso chegou a ser um mais rápido de todos os times. Beleza. 1 ponto, não é um salto. Mas assim, é bacana, eu acho. Eu acho que hoje esse negócio do túnel é uma diversão muito grande, uma coisa bacana para aprender. Mas eu acho que fica exatamente isso que você está falando. Eu acho que forja, né, essas amizades. Hoje o Gaúcho está aqui em Goiânia, a gente cultivou uma amizade muito grande nessa época, nós ficamos doentes mais ou menos na mesma época, né? Que foi engraçado porque o povo achou que ele ia morrer e achou que eu ia morrer. Então eu acho que Deus não quer nós lá em cima, nem o capeta que a gente no inferno. Graças a Deus, então. E acabamos ficando aqui. Foi exatamente na mesma época, né, que nós ficamos doentes. Assim, questão de meses, né, Gaúcho? De um para o outro. Foi impressionante o negócio. Mas eu acho que essa é uma das coisas importantes. Então você tem coisas que marcaram. Você fala assim, dessa volta que eu dei agora, o que mais marcou? Eu acho que mais marcou não foi nem esse negócio da gente fazer esses saltos de alto rendimento, nada disso não. Foi de uma situação completamente inusitada o Nick parar de beber. E eu fiquei numa felicidade tão grande
porque era triste o jeito dele ficar. Sei. Então nós chegamos a presenciar várias vezes, isso é uma coisa lamentável. Então assim, que tem aquele bêbado que fica bêbado e desmonta, né, dorme. E o Nick não, ele fica muito excitado e ele começa a incomodar os outros. Então você imagina as situações. Então eu acho que isso aí foi uma coisa bacana, que não foi o Airspeed que fez, foi o Ânimo, time brasileiro, que fez ele parar de beber e enxergar a vida do jeito, porque a gente tinha um relacionamento muito mais tranquilo, né? E ele via que era muito família, né? Não tinha essa bandalheira, essa coisa toda. Então eu acho que foi bacana pra caramba isso. Valeu a pena. Isso era muito que a gente cultivava, né, naquela nossa época, né? Chegar em Boituva, né, era uma festa aquilo lá. Então, depois do salto, no sábado à noite, no garrafão, não é impagável. É verdade. Impagável. Só quem viveu sabe que, Exatamente. que festa que a gente fazia. Exato. E O hotel era nosso, né? o que menos interessava ali era nível técnico. A gente... Quantos dias a gente teve lá que chegou? Quantos saltos você fez hoje? 2. Mas era uma festa. Sorriso do tamanho do monte. Exato. Você estava com as pessoas ali. E eu achava bem bacana isso. E o mais importante, eu acho que é bom falar isso aí. Eu acho que quem pode enxergar de outra forma, né? Não existia, naquele ambiente, não existia essa coisa dessa bagunça toda que o pessoal faz hoje, né? Então acho que o fato das pessoas beberem socialmente depois, mas na área era uma coisa muito bacana, era uma coisa assim, extremamente as pessoas se controlavam muito. Sem dúvida. E era muito interessante. Então você tinha uma amizade muito grande com os pilotos, né? O Ulisses, né? O Belo. Era uma coisa bacana demais. E infelizmente, eu não sei se é porque, claro, as coisas, a dimensão de tudo isso vai ficando cada vez mais abrangente, né? Mas eu acho que é uma coisa bacana. Foi uma época a mais antiga, eu acho que foi mais prazerosa. Certo. Muitíssimo obrigado pelo seu depoimento e espero encontrá-los no nosso próximo encontro em Boituva. Com certeza. Obrigado, Nelson. Obrigado a você.